Oi, gente, tudo bem? Então, essa aula, a gente falou um pouco na última aula sobre o começo da carreira de Shakespeare e a chegada dele a Londres. Nessa aula, eu quero mostrar um pouco da obra dele para vocês. Então, quero dar, assim, um pouco para vocês de por que que Shakespeare é tão importante, por que que a gente gosta tanto de Shakespeare. Então, eu queria começar lembrando uma passagem do Hamlet, que é muito bonita e que eu vou tentar lembrar aqui e falar isso para vocês, né? Tem determinado momento do Hamlet que os dois amigos de infância dele chegam para ele e dizem assim: Senhor, por que que o senhor está triste? E aí o Hamlet, desculpe, gente, estava vendo se estava gravando mesmo. E aí o Hamlet diz assim: eu lhes direi por quê. E aí ele começa a dizer: ultimamente, não sei por quê, perdi toda a alegria, desprezei todo o hábito de exercícios e realmente tudo pesa tanto na minha disposição que esse grande cenário, e aí ele aponta para o teatro, a Terra, para o Teatro Globo. Esse magnífico dossel, o ar, aí ele aponta para o céu. Vejam esse belo e flutuante firmamento, esse teto majestoso, ornado de ouro e flama, são as estrelas que ele está falando, né? E aí, então, ele está falando, esse grande cenário, a Terra, esse magnífico dossel, o ar, né? Aí ele conclui: não me parecem mais que uma repulsiva e pestilenta congregação de vapores. Então, quer dizer, ele está desgostoso desse mundo, do mundo terrestre e do mundo celeste. E aí ele continua, numa coisa inesperada, porque ele vai fazer um grande elogio ao ser humano. Aí ele diz assim: que obra de arte é o homem, como é nobre na razão, como é infinito em faculdades, na forma e no movimento, é como um anjo, expressivo e admirável. Na ação, é como um Deus, inteligência é como um Deus. A beleza do mundo, o paradigma dos animais. E, no entanto, para mim, o que é essa quintessência do pó? Como é um pouco longa a passagem, e eu não sei se eu lembrei certinho, eu vou dividir aqui com vocês para vocês verem, seguirem a passagem certinho, tá? Então, é essa passagem aqui, ó. Ele está conversando com os dois amigos, o Rosencrantz e o Guildenstern, e os amigos estão tentando sondá-lo. Por que que o Hamlet está tão esquisito, está tão diferente? Na verdade, ele está melancólico porque ele acabou de perder o pai, né? E aí eles dizem assim, o Hamlet diz assim, né? Vou começar aqui, ó. Ultimamente, não sei por quê, perdi toda a alegria, desprezei todo o hábito de exercícios e realmente tudo pesa tanto na minha disposição que esse grande cenário, a Terra, me parece agora um promontório estéril. Esse magnífico dossel, o ar, vejam esse belo e flutuante firmamento, esse teto majestoso, ornado de ouro e flama, não me parece mais que uma repulsiva e pestilenta congregação de vapores. Agora vem o elogio ao homem. Que obra de arte é o homem! Como é nobre na razão, como é infinito em faculdades, na forma e no movimento, como é expressivo e admirável. Na ação, é como um anjo, em inteligência, como um Deus. A beleza do mundo, o paradigma dos animais. E, no entanto, para mim, o que é essa quintessência do pó? Então, o Hamlet está extremamente melancólico, ele acabou de perder o pai, e nessa passagem ele está elogiando o mundo e, ao mesmo tempo, dizendo que, apesar da terra ser magnífica, o céu magnífico com estrelas,
O homem, uma criatura magnífica que se aproxima dos anjos e de Deus, no entanto, para ele, no estado de espírito que ele está, nada disso está fazendo sentido. Essa passagem é belíssima, eu acho que dá para você entender tanto a passagem dentro da peça, quanto retirar a passagem da peça e ler, assim como a gente leu, e compreender a passagem e apreciar. Então, aqui também tem mais duas outras, uma frase e duas passagens que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu compartilho aqui para vocês enxergarem. Ó. A frase é essa aqui. Ó. Olha que frase bacana. Essa frase é do Rei Lear. Quando nascemos, nós choramos, porque chegamos a esse grande palco de loucos. É ótimo isso, porque a grande metáfora de Shakespeare é a do mundo como um palco. E aqui nessa passagem ele está dizendo que a gente chora, a gente fica triste quando nasce, porque a gente chega a um mundo muito doido, né? Ela funciona dentro da peça, que é uma visão extremamente pessimista do mundo, e funciona também fora da peça, como eu estou aqui lendo para vocês, tá? Agora, há uma outra passagem que eu vou ler também aqui junto com o texto para vocês, ó. Essa é a passagem mais linda para mim do Rei Lear, é essa aqui, tá, gente? Vou marcar aqui para vocês. Vamos ver se a gente... Vou explicar primeiro, então, situar para vocês a passagem. É o seguinte, o Rei Lear é um rei que já é rei há muito tempo. Ele tem mais de 80 anos. E ele tem 3 filhas. E ele dividiu o reino para evitar brigas amanhã. E uma coisa inesperada aconteceu. Inesperada para ele. As 2 filhas mais velhas, quando recebem a herança, o expulsam de casa. E a caçula, a quem ele baniu do reino porque não quis bajulá-lo, quando ele pede, quando ele no início da peça diz: quem de vocês vai dizer que mais me ama? A caçula fica quieta. Ela diz que ela não tem nada a dizer. O pai fica irado porque não foi bajulado e a expulsa, a bane do reino. Ela diz que ela não vai mais receber a herança dele, que ela se case com o orgulho dela. Essa caçula, que se chama Cordélia, é a única que realmente ama o pai. As 2 outras mais velhas, no início da peça, quando ele pede para dizer como vocês me amam, elas fazem os maiores elogios do mundo. Mas assim que elas estão de posse da herança, acabou os elogios, elas dizem assim: o senhor quer ficar na minha casa com 100 cavalheiros? Não precisa, aqui tem empregado de sobra para servi-lo. Mas se o senhor insistir em ficar com 100 cavaleiros, vai para a casa da minha irmã. Aí o Lear chega na casa da irmã e a irmã diz: mas o senhor quer ficar na minha casa com 50 cavaleiros? Não, vá para a casa da minha irmã e fique com 25 lá. E assim elas fazem um leilão e acabam chegando à conclusão que o Lear não pode ter ninguém para servi-lo, basta os empregados delas, das 2, de uma das 2. E o Lear se sente ultrajado com isso, porque o acordo que ele fez com essas filhas, ao dividir o reino, é que ele reservaria para ele 100 cavalheiros que o deviam seguir e ser sustentados por elas, já que ele estava dando toda a fortuna dele, a herança, dividindo o reino entre as 2. Então, elas deveriam sustentar os cavaleiros dele. Assim que ele dá poder para essas filhas e a herança, e ele já não tem mais nada com o que barganhar, as filhas desaparecem e dizem: não, o senhor pode ficar aqui em casa, mas sem nenhum cavaleiro, não vou alimentar nenhum dos seus cavaleiros. Então elas rompem um contrato que era um contrato que ele fez de boca no início da peça. E aí, essa situação dele ficar desamparado, desabrigado, porque as 2 o botam de porta fora, e ele vai para a natureza. E ali é uma tempestade acontecendo. Ele tem mais de 80 anos, tem uma tempestade acontecendo,
e ele fica desabrigado, e ele, então, aí ele faz um meia-culpa que vai muito além da questão pai e filhas. Ele faz um meia-culpa como rei. Ele acaba lembrando de todos os súditos do reino dele, de quem por tanto tempo ele esqueceu. Porque estando na posição de rei, estando numa posição privilegiada, o corpo dele estando abrigado do tempo, das intempéries do tempo, ele não sentia necessidade alguma. Então, isso o fez esquecer dos súditos que nem sempre tinham, nem sempre não, quase nunca teriam a mesma condição de abrigo que ele. E essa que é a passagem que eu vou ler aqui para vocês, vou ler com vocês. Então, o Lear diz o seguinte, deixa eu aumentar aqui, para todo mundo poder enxergar. Aqui, ó. É assim, ó. Ele se ajoelha, tem uma tempestade terrível, e ele pensa assim: a pobreza sem casa. Ele está sentindo frio no corpo, né? E aí ele começa: desgraçados sem roupas, onde estiverem, enfrentando o açoite da tormenta, como podem assim, com flancos magros, lado assim magro, né? Os seus trapos rasgados, defendê-los de tempo assim. Ai, cuidei bem pouco de tudo isso. Cuida-te, pompa, expõe-te ao que sentem os mendigos, para doar a eles o teu supérfluo e o céu te ver mais justa. Então, uma grande reflexão sobre o poder, sobre a pompa, né? Que a gente, quando está numa posição de poder, de pompa, quando a gente tem todos os confortos da civilização, a gente não sente o que os mendigos sentem. A gente não sente o frio, né? A gente não sente o tempo, as nossas roupas nos defendem do tempo, né? E agora, a pobreza sem casa, aquele que não tem casa, aquele que não tem roupa, esse sim sente o intempérie do tempo, sente o açoite da tormenta. Aquele que não tem casa, que não tem roupa, que não tem comida, que tem flancos magros, que não tem comida, né? Que tem trapos rasgados. Como é que ele vai se defender das intempéries do tempo? Ele só vai se defender se houver justiça no mundo, né? Se o rei for justo, se os poderosos lembrarem dos mais pobres. Então, é lindo isso no Lear, quando ele, ao fazer esse meia-culpa e ao experimentar esse momento de profundo desabrigo físico, porque ele está na tempestade, e desabrigo emocional também, porque ele está sozinho ali na tempestade, né? Quando ele está nessa solidão terrível, ele consegue lembrar daqueles de quem ele esqueceu, não só as filhas, mas aqueles súditos pobres de quem ele talvez tenha em algum momento no longo tempo em que ele é rei, esquecido dessas necessidades tão essenciais dos seres humanos. Então, eu acho que é uma grande reflexão sobre o poder, sobre o conforto, sobre a dificuldade que é ocupar um cargo de poder. O Lear está nos mostrando isso.